Deus abençoe a todos os meus irmãos, amigos. Vamos ter um tempinho de meditação em torno da palavra de Deus. E eu gostaria de ler em Zacarias, capítulo 4, no versículo 6, versículo 7, do livro de Zacarias, capítulo 4. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é a era da noiva. O que é a era da noiva? Nós sabemos pela santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que existiram 7 eras denominacionais, 7 períodos dispensacionais, que são chamados as 7 eras da igreja. Nós temos no desenho que nos foi apresentado da pirâmide, a primeira era, a era de Éfeso, a segunda era, Esmirna, terceira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que são eras denominacionais. São eras que são descritas no livro de Apocalipse, no capítulo 3, capítulo 2, e mostram 7 períodos dispensacionais da igreja gentia. Mas há uma era que não é contada com o tempo, porque cada era da igreja ela tem um tempo de início e um tempo que demarca o seu término. A era de Éfeso, a era primitiva, começando no ano 53 e se estendendo até o ano 170. A segunda era da igreja, a era de Esmirna, do ano 170 até o ano 312. De 312 a 606 foi a era de Pérgamo. De 606 até a era até 1520 foi a era de Tiatira, a era das trevas, a era que durou quase um milênio, a era em que a igreja ficou debaixo do solo, aquela igreja primitiva, aquela igreja que foi formada durante o período da primeira, segunda, na terceira era, aquela noiva, aquela igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi perseguida, martirizada e morta e acabou debaixo do solo como um grão de trigo. Tem que ir, ou qualquer semente, mas a Bíblia se refere, o Senhor Jesus no livro de São João, capítulo 12, se refere ao grão de trigo, E o irmão Brana faz este comparativo também com a noiva como um grão de trigo que vai para debaixo do solo e durante quase um milênio, 914 anos, exatamente foi o período que durou a era de Tiatira. A igreja ficou adormecida até que na era de Sardes, a era da reforma, a igreja ela surge ainda muito fraquinha, como uma folhinha, acima do solo. Não era aquela igreja na sua aparência do princípio, uma igreja poderosa em obras, em milagres, em fé,
e era uma igreja que não resplandecia o poder do genuíno evangelho. Todavia, era a igreja na era de Sardes. Foi a era da reforma, a era dos reformadores, que Martinho Lutero se destaca como o mensageiro. Nós temos na primeira era, a era de Éfeso, o mensageiro Paulo. Na segunda era de Esmirna, Irineu. Terceira era, Martim. Columba, Tiatira. Sardes, a era luterana. E nós temos na era de Filadélfia, a era da santificação, quando a igreja eleva-se um pouquinho mais de simplesmente uma folhinha e talo na era de Sardes. Agora a igreja está na forma da borla. A igreja ainda não tinha chegado à sua perfeição. Ela está subindo como um grão de trigo. Folha, talo na era de Lutero, borla na era de Wesley, e quando chega na sétima era da igreja, no sétimo degrau, a era pentecostal, a noiva está na forma da casca. A semente, a planta chegou no estágio da casca. Foi a era que iniciou-se. Nós paramos aqui em Sardes, quando Sardes começa em 1520 e vai a 1750, a era luterana. A era de Filadélfia, de 1750 até 1906, quando se encerra a era de Filadélfia. Observe que nós estamos contando o tempo, estamos dentro do tempo, estamos falando de mensageiros terreais, estamos falando de uma igreja terreal. Não chegamos ainda ao assunto que nós queremos abordar principalmente, que é a era da noiva. Quando chegamos na era de Laodiceia, é a última era, é o último período dispensacional que inicia em 1906, mais precisamente na América do Norte, mais precisamente no oeste americano, quando eles se reuniram na Califórnia, na rua Azusa, e um grupo de cristãos, sentindo-se motivados a descobrir o que faltava para a igreja, examinando as escrituras e buscando a Deus, perceberam que faltava aquele poder do princípio. É a era pentecostal, é a era que se aproxima, é a era em que a noiva está se aproximando mais de Deus. Então eles saem do formalismo metodista, eles saem do formalismo e entram numa era onde o poder do Espírito Santo desce sobre as vidas daqueles cristãos, e eles creem no falar em línguas, expulsar demônios, curar enfermos, o que para aquela época era motivo... eles não criam naquilo, eles eram formais, eram crentes formais, era uma igreja formal, eram batistas, metodistas, até que a era pentecostal, a era de Laodiceia, venha à evidência. Amém, meus irmãos? Deixa eu ir um pouquinho mais devagar aqui, porque agora nós estamos nos aproximando da era da noiva. O que é isso? É o desenho da pirâmide. O irmão Branham diz que Deus ele fez 3 Bíblias. A primeira Bíblia são o zodíaco, as estrelas, né? E lá as estrelas elas formam o desenho destes signos que nós conhecemos, começando com Virgem, terminando com Leão, apontando para a primeira e a última e a segunda vinda de Cristo. Primeira vinda vindo para nascer de um parto virginal, a segunda vinda como um leão da tribo de Judá, a era de Câncer, que é a era da revelação. Tudo isso é uma Bíblia. O irmão Branham diz que é uma Bíblia. A segunda Bíblia é a pirâmide, que a pirâmide ela foi construída por Enoque. E a pirâmide ela não tem exatamente esta parte que nós vemos aqui em cima. Esta é a era
em que eu quero enfatizar para os irmãos. Porque se nós olharmos para a pirâmide no Egito, falta esta pedra, é a pedra de cobertura. E esta Bíblia está falando que esta pedra de cobertura, esta principal pedra, ela foi rejeitada. Porque esta pedra revela Jesus Cristo. Esta pedra revela a palavra. Esta pedra revela o mistério divino. Tanto para o Velho Testamento, quanto para o Novo Testamento. Porque Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi rejeitado. É aquela pedra que fala no livro de Salmos, que foi rejeitada. É aquela pedra que São Paulo enfatiza, que foi rejeitada. É aquela pedra que São Pedro diz que é a principal e que foi rejeitada. É esta pedra que é rejeitada e continua sendo rejeitada. Mas ela é uma pedra tremenda. Foi por esta pedra que todas as pedras foram colocadas para que esta pedra pudesse descer. Foi por causa desta pedra, ansiando a vinda desta pedra, que viveu Paulo, Irineu, Martim e os da sua era, Columba e os da sua era, Lutero e os da sua era. Cada cristão que viveu neste período dispensacional viveu aguardando a vinda desta pedra. E que tempo privilegiado nós estamos vivendo, porque estamos vivendo no tempo em que esta pedra já manifestou. Estamos vivendo no tempo desta pedra. Esta pedra é Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Esta pedra é Cristo. Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, Cristo, trazendo um livrinho, colocando um pé sobre a terra e sobre o mar, clamando com grande voz, 7 trovões ecoando suas vozes. O 7º anjo está na terra no tempo da vinda desta pedra, a brecha 41, Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do 7º anjo. Esta pedra não viria nos dias da voz do 1º, do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, mas nos dias da voz do 7º anjo. E nós cremos piamente por causa das obras, por causa do ensinamento, por causa da vindicação desta coluna de fogo no ministério do nosso querido e amado William Marion Branham, que ele cumpriu os requisitos de ser este 7º mensageiro no qual a palavra veio manifestar a ele. No tempo, nos dias da voz do 7º anjo, quando este último membro da noiva, manifestou, porque cada um destes mensageiros representou um membro do corpo da noiva. O irmão Branham diz que Lutero foi os pés, 211, provando a sua palavra. Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 77. Lutero foi os pés do quê? Os pés da noiva, que tinha adormecido. Wesley foi as coxas. A noiva está subindo, está sendo formada, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando o último membro, observe que cada membro, que cada mensageiro, ele representa centenas e até milhares de indivíduos. Deus trata com o mensageiro da era e através de tratar com aquele mensageiro, atrai outros indivíduos que creem na mensagem daquele mensageiro. Por isso, irmão Branham diz que cada mensageiro terá o privilégio de apresentar o povo da sua era. Lutero e os da sua era, Wesley e os da sua era, o 7º anjo e os da sua era.
Por quê? Porque nós viemos à existência no tempo de Laodiceia, mas nós não podemos permanecer em Laodiceia, porque nós temos que subir até a era da noiva. Por quê? Porque Laodiceia, ela tem o seu encerramento, diz o irmão Brana, na abertura dos selos. Laodiceia, ela termina com o arrebatamento, mas ela também se encerra no tempo da descida desta pedra. Esta pedra de Laodiceia, ela tem que se encerrar espiritualmente para que Cristo desça do céu e venha acoplar-se, tomar as preeminências do corpo. E quando ele vem nos dias da voz do sétimo anjo, a brecha, parágrafo 55, primeiro selo 61, esta era denominacional tem que terminar. Ela tem que terminar. Ela terminou para o sétimo anjo. A era de Laodiceia terminou para este membro da noiva. E se ele nos representa, tem que terminar para nós também. Por quê? Porque ele foi tomado de Laodiceia e subiu para a era da noiva. Deixa eu ler, meus irmãos. Deixa eu ler para os irmãos. Aqui, eventos modernos esclarecidos por profecia. Este aqui é traduzido pelos crentes da Bíblia. Do parágrafo 34, eu vou ler, e depois no parágrafo 39. Respectivamente, na tradução de Goiânia, é parágrafo 56 e 62. Irmão Brana diz: nós não estamos vivendo em uma era pentecostal. Certo, meus irmãos? Porque a era pentecostal é a era de Laodiceia. É a era pentecostal. Certo? É a era pentecostal, a era de Laodiceia. Irmão Brana diz: não estamos vivendo em uma era pentecostal. Mas só quem não vive na era pentecostal é a noiva. Só quem não habita na era laodiceana é a noiva. Porque ela tem uma era para ela tem um tempo para ela. Ela tem um tempo que não é o tempo. Nós vamos notar que todas as eras, elas são delimitadas pelo tempo. Quando nós chegamos na pedra de coroa, em Apocalipse 10, o tempo acabou. Leia a Bíblia para você ver se a Bíblia o anjo não jurou que o tempo acabou. Em Apocalipse capítulo 10, o tempo terminou. Quando manifesta Cristo na pedra de coroa, o tempo terminou. Não contamos mais o tempo. Por quê? Porque é a oitava pedra. E o irmão Brana diz que o 8 aponta para a eternidade. O 8 é de volta ao início outra vez. O irmão Brana fala isso. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Citando o livro de Levítico, onde diz: ao oitavo dia tereis santa convocação. O oitavo dia é o dia da noiva. O oitavo dia é o dia eterno. É o dia onde o tempo não é mais contado. É o dia onde nós temos que nos reunir para depois fisicamente sairmos daqui. É o dia em que nós aceitamos a revelação do Senhor Jesus Cristo e passamos a receber a revelação de arrebatamento. Porque esta pedra de coroa também é a era da pedra branca. É a era da pedra branca. Senhores, é isso o tempo, parágrafo 99, 100, 101. É aquela pedra branca que Jesus prometeu dar ao vencedor. O irmão Brana diz que está aqui no topo da pirâmide. A era da noiva é a era da pedra branca.
deixa eu me ater ao que eu pensei em ler, meus irmãos. Nós não estamos vivendo em uma era pentecostal. 34 eventos modernos esclarecidos por profecia. Repito, 56 na tradução de Goiânia. Nós não estamos vivendo em uma era pentecostal. Nós estamos vivendo em uma outra era. Então, o irmão Branham está enfatizando que nós não estamos vivendo na era pentecostal. Estamos vivendo em uma outra era. Porventura poderíamos descer um degrau em Filadélfia? Não. Mas que outra era, irmão Branham, se não existe mais eras da igreja? Não existe mais degraus para subir. Há um degrau espiritual, há um degrau invisível, há um degrau não denominacional, que todo crente que é salvo, que todo crente que é verdadeiramente da noiva do Senhor Jesus Cristo tem que subir e se assentar com Ele no seu trono. Oh, meus irmãos, nós não estamos vivendo em uma era metodista. Olha, irmão Branham, responde, não estamos vivendo em uma era pentecostal. Então a pessoa pensa, então vamos descer para Filadélfia? Não estamos vivendo em uma era metodista, não estamos vivendo em uma outra era, nós estamos vivendo aqui em cima, na era da noiva. Irmão Branham diz, nós estamos vivendo em uma outra era, estamos vivendo aqui em cima na era da noiva, a chamada da igreja para fora e o ajuntamento para o rapto. Esta é a era em que estamos vivendo, na minha honesta opinião, é exatamente a verdade. E no parágrafo 39, que respectivamente é 62 na tradução de Goiânia, eventos modernos esclarecidos por profecia. Você olha para o calendário para saber o dia e o ano em que você está vivendo. E você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Nós não estamos vivendo na era metodista, na era batista. Nós estamos vivendo na era da noiva. O chamado, trazendo de volta a Deus através de um canal pelo qual Ele prometeu trazer isto de volta. Ele prometeu fazer isto. Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, 202, na antiga tradução e na nova tradução, é 262. O irmão Branham diz, os luteranos, sob justificação, foram os pés, subindo assim um pouco. Logo Wesley com santificação. Depois os pentecostais foram os braços. Tiveram que ser armênios, tiveram que ser legalistas. Porém agora temos chegado à cabeça, a pedra de coroa. E a pedra de coroa clama, graça, graça. Esta é a pedra de coroa, a era onde manifesta a pedra de coroa. Correto, meus irmãos? A pedra de coroa é a era da noiva. A pedra de coroa não é um tempo denominacional. A pedra de coroa é a manifestação de Apocalipse 10. A pedra de coroa revela a palavra da noiva e do noivo. A pedra de coroa revela quem é a noiva. Quando o noivo manifesta através dela. E quando nós conhecemos quem é a noiva, ficamos sabendo quem é o noivo. Qual é a palavra do noivo? Quem ele é? Como ele se chama? Certo? Então temos chegado à pedra de coroa. Como que tem crente da mensagem que ainda luta, que está vivendo em Laodiceia? Certo, meus irmãos? A era de Laodiceia termina no rapto. Por quê? Porque tem que abrigar todo o sistema denominacional mundano. A era de Laodiceia. A era das interpretações, a era das afirmações de homens,
no lugar da palavra. Porque quando nós chegamos na pedra de coroa, nós temos aqui, meus irmãos, nós temos aqui na primeira era um Paulo, um Irineu, um Martim, São Columba, nós temos um Lutero, nós temos Wesley, nós temos um sétimo mensageiro, que nós cremos que é o nosso irmão Branham. Mas quando nós chegamos na pedra de coroa, o mensageiro é Cristo. O mensageiro não é o homem. O mensageiro na pedra de coroa é a palavra. Porque o que Cristo é? Cristo é a palavra. E como os irmãos que estão acostumados a nos assistirem, sabem o quanto temos enfatizados que a palavra que é Cristo, a palavra é a coluna de fogo. Na pedra de coroa, o mensageiro não é o William Branham. Na era da noiva, o mensageiro não é o William Branham, ainda que o William Branham, irmão Branham diz na era de Laodiceia, parágrafo 44, que o sétimo anjo terá o ministério da pedra de coroa, o ministério profético da pedra de coroa. Por quê? Porque o sétimo anjo vai ser o véu da palavra na pedra de coroa. O sétimo anjo é que dá esta conotação de noiva à pedra de coroa. É por causa da subida deste sétimo anjo à pedra de coroa que ela se chama Era da Noiva. Por quê? Porque a Era da Noiva é uma composição de Cristo mais a noiva. A Era da Noiva, a Era da Pedra de Coroa, Apocalipse 10, é a manifestação da palavra, da coluna de fogo, é a materialização do Senhor Jesus Cristo no corpo da sua noiva. E ela é chamada Era da Noiva porque nós temos um representante que sobe até lá em cima e abre caminho para que demais indivíduos possam sair de Laodiceia e subir para nos encontrarmos na era bendita e sagrada, Era da Noiva. Coisa boa, 317, 318, senhores, é esse o tempo. O irmão Branham diz, onde nos encontramos? Onde nos encontramos? Nos encontramos na Era da Noiva, nos encontramos aqui na Era do Rapto, aqui na Era onde o mensageiro não é um homem, onde o mensageiro é o Senhor Jesus Cristo na forma da palavra. E ele é mensageiro através de um véu humano que ele escolheu para falar. Ele é mensageiro através de um véu humano da sua noiva que ele escolheu para transmitir o recado que ele tem para falar. É a revelação dos 7 selos, é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, deixa eu ler mais um pouquinho, porque Era da Noiva. Temos chegado à pedra de coroa. Não é uma era pentecostal, não é uma era metodista. Na minha opinião, diz irmão Branham, estamos vivendo aqui em cima. 187, ouvi, mas agora vejo. Agora está começando a separar-se. O trigo está começando a aparecer.
Lembram-se, meus irmãos, quando eu falei no início que a noiva era como um grão de trigo, como um grão, e ela brotou, ela morreu na era das trevas, ela ficou debaixo do solo, e ela brotou com Lutero, Wesley. Na era pentecostal ela estava na forma da casca, e aí irmão Branham estava falando aqui, agora ela está começando a separar-se, porque dentro de Laodiceia, Laodiceia é a casca que abriga o grão, é a casca que abriga a noiva. O movimento pentecostal abrigou Branham, abrigou o grão, abrigou a semente, mas tem uma hora que a casca não pode mais suportar o grão, a casca não pode mais suportar a semente, e ela tem que se romper para expulsar o grão. E quando o grão é expulso, a obra-prima, não me recordo o parágrafo, o irmão Branham fala sobre isso, a noivinha ferida, machucada, na era em que ela foi criada, a noiva ferida, rejeitada, na era em que ela foi criada, a era que o acobertou, a era que o patrocinou, a era que mais se identificou com o ministério da noiva foi a era pentecostal. Por quê? Porque a noiva voltou a manifestar o poder da primeira era. A noiva voltou a manifestar os mesmos sinais que ela tinha na era de Éfeso. A noiva voltou a ser uma noiva palavra, a era de Pérgamo, parágrafo 24, irmão Branham diz, quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela manifestará os mesmos sinais, as mesmas obras que eles fizeram, que Jesus fez. Onde nós vemos isso? Sobre o ministério do sétimo anjo, onde obras foram realizadas e até mesmo cumpriu São João 14:12, obras maiores, porque Jesus Cristo, através da noiva, trouxe coisas à existência. Foram obras maiores, aquilo que Jesus não fez. Deixa eu voltar para o meu tema, meus irmãos. Esta não é uma era pentecostal. Olha o que o irmão Branham está falando. O irmão Branham está falando de uma era que não é uma era pentecostal. O grão está começando a separar-se. O trigo está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é Lucas 17:30 para ser cumprido. Também São Lucas 17:30. A era da noiva é a era que cumpre Malaquias 4 e Lucas 17:30. Lucas 17:30 e Malaquias 4 não estão dentro de Laodiceia. O cumprimento de Malaquias 4, Elias vindo e restaurando todas as coisas, cumpre na era da noiva. São Lucas 17:30, leia sua Bíblia. São Lucas 17:30 é a manifestação do Filho do homem. É isso certo, meus irmãos? São Lucas 17:30 é a manifestação do Filho do homem. Filho do homem, como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Sodoma, assim será os dias em que o Filho do homem há de se manifestar. Agora, o que é o Filho do homem? O irmão Branham diz na mensagem, provando a sua palavra, 221, o Filho do homem é a palavra, ou 222,
Quem é o Filho do Homem? A palavra. Mas o Filho do Homem, ele só pode ser Filho do Homem se ele está manifestado em uma carne humana. O Filho do Homem, ele só tem este título, Deus só pode ter este título quando ele está encarnado. Porque se ele está simplesmente na forma da coluna de fogo, ele é Filho de Deus. Este é outro ensinamento que eu gostaria que os irmãos segurassem. Por quê? Porque Deus tem 3 títulos de filho. Ele é Filho de Deus, Filho do homem e Filho de Davi. Se você é um conhecedor da mensagem, você vai concordar comigo que esse é o ensinamento que o irmão Brana passa, provando a sua palavra, um julgamento, entre outras mensagens. Irmão Brana explica: Filho de Davi, Filho do homem e Filho de Deus. Jesus, os profetas são chamados Filho do homem. Ezequiel foi chamado Filho do homem. É uma ocasião em que a palavra está materializada, então é Filho do homem. Quando a palavra não está materializada e Deus está na forma do Espírito Santo, é Filho de Deus. Durante 7 eras da igreja, durante o período das 7 eras da igreja, ele trabalhou como Filho de Deus. Durante 7 eras da igreja, ele foi filho de Deus. Então isso é perfeito. Quando manifesta a era da noiva, ele é Filho do homem. A palavra, o Senhor Jesus, vai deixar a manifestação de Filho de Deus e vai se tornar Filho do homem. 457, Cristo é o mistério de Deus revelado. São Lucas 17:30, é Cristo manifestado no corpo da sua noiva, da sua igreja. Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 141. É Cristo no corpo da noiva. Qual é a outra mensagem? A união invisível da noiva. 170, é Cristo na forma da noiva. Tem várias mensagens que o irmão Brana fala sobre isso. São Lucas 17:30, é Jesus Cristo, a palavra manifestada no corpo da noiva. Quando chegamos na era da noiva, há alguém que sobe para representar o casamento. Há alguém que sobe para representar o casamento de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, Lutero, porque eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Há alguém que sobe para representar o meu e o seu casamento. Há alguém que empresta a carne para que a palavra possa se esconder e ele possa falar conosco através de um véu humano. Irmãos, isso não é difícil de entender. Filho de Davi, ele será no milênio para os judeus. Ele não é filho de Davi para os gentios. Aquela gentia, ela chamou Jesus de filho de Davi. Jesus nem prestou atenção. Mas quando chamou ele pelo nome correto, ele parou. Mas quando Bartimeu chamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele atendeu. Ele atendeu por quê? Porque para os judeus ele é filho de Davi. Para os gentios, ele é filho de Deus e filho do homem manifestado na pedra de coroa. Vamos ler aqui, o irmão Brando diz 223, provando a sua palavra. Esta mensagem é a mensagem pregada no dia 16 de agosto de 1964, uma tremenda mensagem. Olha o que o irmão Brana diz no parágrafo 223. 223, é isto mesmo. Notem, ele está agora aqui provando não a era de Lutero, não a era de Wesley, não a era pentecostal, não a era batista, não a era presbiteriana. Temos estudado isso
isso mesmo e provamos pela história na Bíblia. Mas qual? A era do Filho do Homem. A era do Filho do Homem. A era do Filho do Homem. Os irmãos estão entendendo? Eu escrevi do lado aqui, porque faltaria espaço aqui, mas eu estou me referindo à era da pedra de coroa, a era da noiva. O que o irmão Branham disse nas primeiras mensagens que lemos? Esta é a era da noiva. Veja que o irmão Branham está chamando de era da noiva a era do Filho do Homem. Por quê? Porque é a era onde a palavra vai se materializar na noiva. Não a era de Lutero, não a era de Wesley, a era do Filho do Homem sendo revelado. A era do Filho do Homem. Deixa eu ler, meus irmãos, esta mensagem, o lugar de adoração provido por Deus, do dia 25 de abril de 65, no parágrafo 196. Deixa eu ler. A igreja passará pela justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo ou pentecostais, e prosseguirá, veja que no momento diz que prosseguirá, ou seja, subirá direto até a perfeição do Filho do Homem, diz o irmão Branham, quando o esposo e a esposa serão as mesmas pessoas. Meus irmãos, veja que coisa boa, você pode dar aí um pause para poder ler a mensagem, se você não tem esta mensagem. É tremenda esta citação. Por quê? Porque na era da noiva, na era do Filho do Homem, acima de Laodiceia, é a perfeição do Filho do Homem, quando o esposo, quem é o esposo? Quem é o esposo? Na festa das trombetas 101, o tempo da unidade e o sinal 91, o esposo é a palavra, diz o irmão Branham, o esposo é o Senhor Jesus, o esposo não é o William Branham, é o contrário. Se olharmos para o William Branham, é um membro da noiva, é um membro da esposa, é alguém que é tão importante para nós, porque através dele o esposo veio falar a nós. Assim como a coluna de fogo chamou Moisés para cima do monte, para que ao comungar com Moisés pudesse transmitir o recado para o povo no arraial. Da mesma forma, nos dias em que estamos vivendo, a coluna de fogo chamou William Branham, para que através de William Branham nós pudéssemos conhecer e saber os segredos da palavra, os segredos desta Bíblia que estavam escondidos por milhares e milhares de anos. Meus irmãos, isso aqui é bom para mim, tem gosto de mel na rocha. É coisa boa. O irmão Branham diz que um pastor, ele sempre tinha um alforje com um pouquinho de mel, que quando uma ovelha ficava doente, ele buscava no território uma rocha calcária, e aquela rocha ela continha o remédio para aquela doença, para aquele abatimento da ovelha, e ele passava um pouco de mel na rocha, e trazia a ovelha até a rocha, e ela lambia a rocha, por causa do mel, e aquela substância calcária trazia cura. Isto é mel na rocha, tem gosto de mel na rocha. Eu fico animado, estimulado, quando posso ver estas coisas, e não me escandalizo. William Branham, um canal que Deus usou. William Branham, um ser humano, um membro da noiva, eleito, escolhido por Deus. Quando ele nasceu com 3 minutos de vida, esta coluna de fogo pairou sobre o bercinho do menino, já mostrando a predestinação.
cuidou, nunca permitiu que ele bebesse, que ele fumasse, que ele desonrasse o seu corpo com mulheres. Um homem que viveu piamente para o Senhor Jesus Cristo. Uma vida perdida, uma vida entregue à obediência do Espírito Santo. Uma vida exemplar. Um homem que não foi vencido por fama, um homem que não foi vencido por dinheiro. Eu não estou pregando o nome de William Branham, eu estou dizendo que o meu irmão William Marion Branham é um exemplo para mim. Eu amo o irmão Branham, eu quero me encontrar com ele um dia, depois de me encontrar com Jesus. Primeiro eu quero ver o meu Salvador, depois eu quero abraçar o meu irmão, depois eu quero apertar sua mão e dizer o quanto foi de ajuda a sua mensagem. Abraçar ao Senhor Jesus e dizer o quanto nós o amamos por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele continuará fazendo por nós. Eu gosto de pensar nas coisas celestiais, eu gosto de pensar das coisas do outro mundo. Eu gosto de sair do territorialismo denominacional, do templo laodiceano, e ver subir até a perfeição do Filho do Homem. A igreja passará por Lutero, Wesley, Pentecostes e prosseguirá até a perfeição do Filho do Homem, quando esposo e esposa serão as mesmas pessoas. São dois que se tornam um, são dois que se tornam uma só carne, são dois que se tornam um. Ela e ele se tornaram um na revelação dos selos. Ela e ele se tornaram um na pedra de coroa. Ela e ele, por isso a pedra de coroa é chamada de era da noiva e era do Filho do Homem, por causa da noiva e do Filho do Homem, por causa da noiva e da palavra. E aí, meus irmãos, é aí onde nós vemos os dois se tornando um. É aí onde o profeta come o livrinho. Quer dar uma pausa agora para meditar sobre isso? Quer dar uma pausa para ir no livro de Ezequiel e ver o profeta do Velho Testamento comendo o rolo? Quer voltar a Apocalipse 10 e ver o profeta e a palavra se tornando um na era da noiva para manifestar o Filho do Homem? João, em Apocalipse 10, 8 a 11, representou esta união da noiva com a palavra, quando há 2000 anos atrás ele subiu além de Laodiceia e viu Apocalipse 10. Ele viu o anjo forte descendo do céu. Ele viu aquela nuvem que foi fotografada pela revista Life. Ele viu Cristo descendo. William Branham ainda não estava sobre a terra. Ele foi e representou William Branham, porque João representa a noiva e William Branham é a noiva. João foi lá, representou William Branham, tomou o livrinho, comeu o livrinho e representou a união do esposo com a esposa. Coisa boa! Coisa boa, isso me representa, eu me identifico, eu creio, eu recebo, eu abro a porta do meu coração para que esta palavra penetre, eu abro a porta do meu coração para que este mistério entre, eu me torno um dos tais. Oh, meus irmãos, para que o profeta do Novo Testamento foi mandado comer livrinho? Para que ele e a palavra fossem um. Fossem um. Branham e a coluna de fogo fossem um. Me diga que isso não é verdade.
Quando os 7 selos foram abertos, Cristo e Brana se tornaram um. A noiva e o noivo se tornaram um. O tempo da unidade e o sinal. O irmão Branham diz que isso só foi feito possível através da revelação dos 7 selos. Irmão Branham diz, vemos as nações se unindo, é um tempo de união. Vemos as nações se unindo, o comunismo se unindo, os partidos políticos se unindo, tudo se unindo num cooperativismo. Não é essa a palavra que o irmão Branham diz, mas vemos tudo se unindo. E o irmão Branham diz, e também vemos a igreja e Cristo se unindo, e isso somente foi feito possível por causa da revelação dos 7 selos. 236 provando a sua palavra. Será Jesus Cristo mesmo que descerá em carne humana entre nós, que tornará a sua palavra tão real, que unirá ela e ele como sendo um. Esposo e esposa serão as mesmas pessoas. Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa, eles são um. Agora você vê onde estamos? Você vê onde estamos? Na era da noiva, na era da pedra de coroa, na era que cumpre São Lucas 17:30, na era em que cumpre Malaquias 4, na era em que manifesta um novo nome. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca. Senhores, é esse o tempo, parágrafo 99, parágrafo 100. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, Apocalipse 2:17. Senhores, é esse o tempo 99, a pedra branca está aqui na pedra de coroa. Qual é o nome da noiva? Qual é o nome do noivo? Quando isto é manifestado, meus irmãos, isso é muito real. Amém? Eu espero que isso possa servir de ajuda para alguém, para mim, para quem quer que for, porque isto é a pura palavra de Deus. Isto não serve para engrandecer homem algum, mas para enaltecer na forma do Espírito Santo, que se manifestou através do corpo da sua noiva. E quando ele escolheu esta noiva, deixa, meus irmãos, eu dizer aqui o que eu tinha pensado em dizer primeiramente. A era da noiva, sendo a era da pedra branca, a era da pedra de coroa, não é uma era denominacional, portanto não é uma era do tempo, não é uma era onde você pode suceder o mensageiro, porque Cristo não pode ser sucedido. Paulo pode ser sucedido por Irineu, que pode ser sucedido por Martim, que foi sucedido por Columba, por Lutero, por Wesley, que foi sucedido pelo 7º anjo, que foi sucedido por Cristo. Mas Cristo não pode ser sucedido. Não há fim no seu reinado. Não há tempo delimitado na pedra de coroa. É eternidade. A era do comprometimento, do casamento entre Jesus Cristo e a palavra. Ou entre Jesus Cristo, a palavra, e a igreja, a sua noiva. É a era dele, do filho do homem, e dela, da noiva. Dele e dela. Na era da noiva, o mensageiro é Cristo velado na carne da noiva, representada pelo 7º anjo. E se a era da noiva, na pedra de coroa, é chamada de noiva, por causa do 7º anjo, e Cristo se uniu com ela, eu não vejo falhas no ministério e na obediência desta noiva, para que Deus mude de noiva e tenha uma outra noiva hoje. Não é um outro dia, é o mesmo dia. As pessoas colocam outra noiva, uma outra noiva, por quê? Porque eles estão dentro de Laodiceia. Eles não se submetem a Cristo, a palavra. A noiva é insubstituível na pedra de coroa, onde não há 2 nem 3, mas uma única esposa somente, representada pelo 7º anjo,
que ao comer o livrinho selou o casamento de Jesus Cristo e a igreja. Amém, meus irmãos? Eu sei que muitas pessoas não vão entender, mas muitos vão. E Deus abençoe a cada um. Aos que não podem entender, nós continuamos orando para que Deus possa abrir o vosso entendimento. E aos que entendem e se regozijam, Deus continue vos abençoando. Muito obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém, meus irmãos.